Bem-vindos ao terror, onde suas piores noites ganham vida. Prepare-se para explorar os mistérios que habitam a escuridão. A cada episódio, uma nova história, uma nova sombra. Você tem coragem de ficar até o final? A verdadeira história que inspirou a lenda do Conde Drácula está intimamente ligada à figura de Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador ou Vlad Tepes, em romeno, que governou a região da Valáquia, hoje parte da Romênia, no século XV. Vlad nasceu em 1431 na cidade de Sigioara, na Transilvânia, e era filho de Vlad II, também conhecido como Vlad Dracul. A palavra Drácula significa dragão, derivado da Ordem do Dragão, uma sociedade militar cristã criada para proteger a Europa das invasões otomanas. O termo Drácula significa filho do dragão, uma referência ao título de seu pai. Vlad III cresceu em um período de grande instabilidade política e militar na região dos Balcãs, com o Império Otomano em expansão e os principados da Valáquia e da Moldávia frequentemente envolvidos em conflitos de poder entre cristãos e muçulmanos. Quando jovem, Vlad e seu irmão Radu foram enviados como reféns ao Império Otomano, uma prática comum para garantir a lealdade de seus pais aos otomanos. Durante esse tempo, Vlad foi exposto a táticas militares otomanas, mas também desenvolveu um profundo ódio pelos seus captores. Após a morte de seu pai e o assassinato de seu irmão mais velho, Vlad retornou à Valáquia para reclamar seu trono. Ele iniciou uma série de campanhas militares para proteger suas terras das ameaças, tanto dos otomanos quanto de inimigos internos. Durante seu governo, Vlad ficou famoso pela sua brutalidade na forma de punições, especialmente o empalamento, método no qual suas vítimas eram perfuradas por estacas de madeira e deixadas para morrer em agonia. Esse ato cruel rendeu-lhe o apelido de Vlad, o Empalador. A notoriedade de Vlad cresceu em toda a Europa, não apenas por sua crueldade, mas também por sua habilidade estratégica em derrotar exércitos maiores e mais bem equipados. Uma de suas façanhas mais conhecidas foi a defesa contra a invasão do sultão otomano Mehmed II, que já havia conquistado Constantinopla. Vlad utilizou táticas de guerrilha, como envenenar poços, destruir colheitas e usar o terror psicológico, empalando milhares de soldados inimigos e exibindo seus corpos ao longo das rotas de invasão, criando um cenário de horror que abalou o moral dos invasores. Embora considerado um herói por muitos romenos por defender sua terra natal contra o avanço otomano, Vlad era temido e odiado por seus inimigos. Histórias sobre sua brutalidade se espalharam por toda a Europa, muitas vezes exageradas pelos seus adversários políticos e religiosos. Folhetos e panfletos impressos na Alemanha e em outros países cristãos ocidentais descreveram Vlad como uma figura sádica e desumana, aumentando sua fama sinistra. Essas descrições violentas e o próprio nome Drácula inspiraram o escritor irlandês Bram Stoker, que em 1897 publicou seu famoso romance Drácula. Embora o personagem do Conde Drácula no livro de Stoker seja uma figura sobrenatural, um vampiro imortal que se alimenta de sangue humano, muitos historiadores acreditam que o autor baseou-se na reputação e no nome de Vlad, o Empalador, para criar o personagem. No entanto, no livro de Stoker, as conexões diretas com o Vlad histórico são poucas, e o Drácula de Stoker é mais uma representação do medo vitoriano da invasão estrangeira e da decadência moral. Apesar de suas ações cruéis, Vlad III é lembrado na Romênia como um defensor feroz de sua terra e um símbolo de resistência nacional. Seu castelo em Poenari e a cidade de Brav são frequentemente associados ao mito de Drácula, atraindo turistas fascinados, tanto pelo personagem histórico quanto pelo vampiro fictício que ele inspirou. Em resumo, a verdadeira história de Vlad, o Empalador, é muito mais complexa do que a figura do vampiro de Stoker. Ele foi um líder brutal e implacável em tempos de guerra, mas também um governante eficaz que lutou pela independência de sua terra contra as invasões estrangeiras. A mistura de realidade e ficção criou um dos vilões mais icônicos da cultura popular, transformando Vlad Tepes em uma lenda que perdura até os dias de hoje. Vlad III, conhecido como Vlad, o Empalador, ficou marcado por inúmeros relatos de brutalidade e atrocidades cometidas durante seu governo na Valáquia, no século XV. Esses eventos ajudaram a moldar a lenda que o tornaria mundialmente famoso como a inspiração para o Conde Drácula. Uma das histórias mais conhecidas de sua crueldade envolve o empalamento em massa de prisioneiros otomanos. Durante uma de suas batalhas contra o Império Otomano, Vlad capturou milhares de soldados inimigos. Em vez de apenas executá-los, ele decidiu empalar todos os prisioneiros.
As estacas de madeira eram fincadas nos corpos das vítimas, que eram deixadas para morrer lentamente, enquanto seus corpos empalados eram exibidos como uma forma de aviso aos inimigos. Disse que em uma ocasião, Vlad empalou cerca de 20.000 pessoas ao longo de uma estrada, criando o que ficou conhecido como a Floresta dos Empalados. O impacto psicológico dessa visão foi devastador, ao ponto de o sultão otomano Mehmed II, que liderava uma campanha contra Vlad, ter recuado diante da cena, horrorizado. Outro relato famoso envolve um banquete macabro que Vlad teria organizado. Segundo a lenda, ele teria convidado vários nobres e líderes locais para um banquete em seu castelo. No meio da refeição, sem aviso, mandou empalar muitos dos convidados. Vlad justificou a ação como uma medida para eliminar a corrupção entre a nobreza e fortalecer sua autoridade. Ele teria então continuado a refeição calmamente, indiferente ao sofrimento dos empalados, reforçando sua imagem de insensível e impiedoso. Um caso que mostra sua sede de ordem e justiça relata que durante seu reinado, Vlad fez questão de criar um estado de lei e ordem rigorosos. A fim de testar a honestidade de seus súditos, ele teria colocado um cálice de ouro em uma praça pública. O cálice foi deixado ali por dias, disponível para qualquer um que quisesse pegá-lo. No entanto, sob o governo de Vlad, a punição para o roubo era a morte, o que fez com que ninguém ousasse tocar no cálice. A história é usada como um exemplo de como Vlad conseguiu, através do medo, manter a ordem em sua região. Há também um relato envolvendo a população cigana. Disse que Vlad teria capturado várias famílias ciganas e, em uma demonstração de poder e brutalidade, ordenou que algumas fossem cozidas vivas em grandes caldeirões, enquanto obrigava os outros a comer a carne das vítimas. Esses episódios de violência extrema revelam um lado sádico de Vlad, que usava a tortura como ferramenta de controle e demonstração de poder. Outro caso macabro envolve a maneira como Vlad lidava com os mendigos. Segundo as crônicas, ele teria convocado todos os mendigos indigentes de sua região para um grande banquete. Após alimentá-los e permitir que festejassem, Vlad trancou as portas do salão e incendiou o local, matando todos os presentes. Ele justificou essa ação como uma forma de acabar com a pobreza em seu reino, o que revela sua mentalidade distorcida de solucionar problemas sociais através da eliminação física. Em suas campanhas militares contra o Império Otomano, Vlad era conhecido por usar táticas de guerra psicológica, como deixar cadáveres empalados ao longo do caminho do exército inimigo, o que aterrorizava os soldados otomanos e desmoralizava seus líderes. Em uma ocasião, é relatado que Vlad envenenou os poços de água e queimou plantações para impedir o avanço dos invasores, forçando-os a enfrentar a fome e a sede. Ainda que essas histórias possam ser exageradas ou distorcidas ao longo dos séculos, elas refletem a reputação de Vlad, o Empalador, como um governante cuja brutalidade excedia os limites da normalidade. O temor que ele inspirava entre seus inimigos e até mesmo entre seus súditos contribuiu para a criação de sua lenda como um ser maligno, que mais tarde serviria como base para a ficção literária de Bram Stoker e a criação do Conde Drácula. A história de Vlad III, o Empalador, transcende os limites da realidade e da ficção, deixando um legado complexo e ambíguo. De um lado, Vlad é lembrado como um líder cruel e implacável, cujos métodos brutais de tortura, especialmente o empalamento, aterrorizaram tanto seus inimigos quanto seu próprio povo. Seus atos, como a empalação em massa de prisioneiros, banquetes macabros e execuções públicas, criaram uma imagem de um governante que usava o terror como ferramenta política para consolidar seu poder em tempos de grande instabilidade. No entanto, essas atrocidades também contribuíram para sua fama e para sua eventual transformação no icônico Conde Drácula, o vampiro imortal criado por Bram Stoker. Por outro lado, Vlad é visto por muitos romenos como um herói nacional. Em uma época marcada por guerras constantes entre os principados cristãos da Europa Oriental e o expansionista Império Otomano, ele se destacou como um defensor feroz da independência de sua terra natal. Suas táticas brutais de guerrilha, como a destruição de recursos e o uso do medo psicológico, foram eficazes na contenção do avanço otomano, e ele conseguiu proteger a Valáquia de ser completamente subjugada pelos invasores. Para muitos, ele é lembrado como um líder que trouxe ordem e justiça e disciplina em meio ao caos, ainda que através de métodos violentos. A dualidade de Vlad como herói e vilão reflete a complexidade de seu tempo. Sua violência extrema pode ser vista como uma resposta a circunstâncias desesperadoras,
que ele enfrentava: invasões contínuas, traições políticas e uma luta constante pela sobrevivência em um mundo onde a crueldade era frequentemente a norma. No entanto, é inegável que sua sede de poder e gosto pelo sofrimento alheio ultrapassaram o que seria considerado comum até para os padrões medievais. A lenda que se formou em torno de Vlad, alimentada por folhetos alemães e outras fontes que amplificavam suas crueldades, moldou a imagem de um monstro quase sobrenatural. Essas histórias exageradas serviram como base para o imaginário europeu sobre a figura do tirano oriental, o que mais tarde influenciaria a criação literária do vampiro Drácula. Bram Stoker, ao escrever seu romance em 1897, pegou emprestado o nome e a reputação sangrenta de Vlad, mas transformou o personagem em algo ainda mais sinistro, um ser imortal que se alimenta do sangue dos vivos. Essa figura do vampiro se tornaria uma das mais duradouras na cultura popular, transcendendo fronteiras e épocas. Entretanto, é importante reconhecer que o Conde Drácula da ficção é apenas uma versão mitificada e adaptada da figura histórica de Vlad. A transformação de um governante brutal em uma criatura sobrenatural reflete não apenas as preocupações culturais e políticas da Europa no final do século XIX, mas também a fascinação duradoura da humanidade com o terror, o poder e a imortalidade. Vlad, o Empalador, representa o ponto de interseção entre a história e o mito, onde os horrores da realidade se misturam com as fantasias do folclore e da literatura gótica. No imaginário popular, Vlad continuará sendo lembrado como uma figura emblemática de crueldade, uma personificação dos medos mais profundos da humanidade. Ao mesmo tempo, sua verdadeira história serve como um lembrete das complexidades dos líderes históricos, que muitas vezes operam em zonas sombrias entre o heroísmo e a tirania. Para a Romênia, Vlad permanece um símbolo de resistência e identidade nacional, enquanto para o resto do mundo, ele será sempre associado ao terror sobrenatural que sua lenda inspirou. Assim, a figura de Vlad III, tanto o homem quanto o mito, continua a fascinar e intrigar, evocando reflexões sobre o uso do poder, o impacto do medo e a forma como a história e a ficção podem se entrelaçar para criar lendas duradouras. Obrigado por ter coragem de nos acompanhar nesta jornada pelo desconhecido. Se você gostou do que viu, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, porque o medo é sempre melhor em boa companhia. Deixe também seus comentários e sugestões de temas que você gostaria de ver por aqui. Vamos adorar saber sua opinião e explorar novos assuntos juntos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos novos vídeos, todos os dias, às 18h30. Nos vemos na próxima, se você tiver coragem. Até mais!